Há algo profundamente cativante quando um ator de renome mundial, conhecido por sua genialidade e humor, se coloca diante de uma plateia para falar de algo tão sério e transformador como o perdão. Jim Carrey, com sua autenticidade inconfundível, desafia qualquer um que o escute a rever sua visão sobre sofrimento e redenção. Pode parecer estranho, não é? Um comediante abordando temas espirituais, mas é exatamente essa combinação inusitada que torna sua mensagem tão impactante. Ele não mede palavras ao afirmar que o sofrimento é uma estrada para a salvação e que o perdão é a chave para nos libertarmos das amarras do rancor. E aqui está o detalhe que faz você querer ouvir mais. Jim usa experiências pessoais, histórias bíblicas e reflexões profundas para tocar onde dói, mas também onde cura. Você já sentiu que está carregando um peso que não é seu? Já ficou preso em mágoas que só te levaram a mais dor? Prepare-se, porque neste discurso ele não apenas desafia o que você acredita, mas oferece um caminho para mudar completamente sua vida. É sobre viver de forma mais leve, aprender com Jesus e entender que o perdão não é apenas uma palavra, mas uma ferramenta para a liberdade. Parece profundo, não é? E acredite, é só o começo do que ele tem a dizer. Há algo poderoso no sofrimento que, embora doloroso, nos oferece um convite raro, o de transformação. Jim Carrey, ao refletir sobre a vida, fala sobre como o sofrimento não é um obstáculo a ser contornado, mas uma ponte que nos leva à redenção. Pense naquele momento em que você sentiu a dor de uma traição ou de uma perda. A reação natural é evitar, culpar ou afundar-se em mágoas. Mas e se, ao invés disso, você aceitasse o sofrimento como uma oportunidade de crescimento? Não para justificar o que aconteceu, mas para buscar um aprendizado mais profundo. Nesse caminho, o perdão se torna um aliado, não um fardo. O que Jim propõe não é fácil, mas é libertador. Imagine um amigo que te decepcionou. Ao invés de alimentar a amargura, tente enxergar o motivo do erro e o que você pode aprender. Perdoar, neste contexto, não é aprovar o ato, mas soltar as correntes que te prendem ao passado. A prática do perdão pode começar com algo simples, como escrever uma carta que você nem precisa enviar, expressando seus sentimentos. É um exercício para você, não para o outro. E ao liberar esse peso, você abre espaço para algo novo e mais leve. Mas afinal, como isso nos aproxima da salvação? Aqui está o mistério. Quando aceitamos o sofrimento como uma lição e optamos pelo perdão, nos alinhamos com algo maior que nós mesmos. É como se cada ato de graça nos conduzisse para um propósito divino, deixando a raiva e a vingança para trás. Se você refletir bem, verá que a paz vem não da luta contra o sofrimento, mas da entrega ao que ele tem a ensinar. Isso prepara o terreno para o próximo passo dessa jornada espiritual. O sacrifício de Jesus na cruz é mais do que um marco na história da fé. É uma lição viva sobre o poder de perdoar e o impacto da compaixão. Imagine-se naquele momento, alguém que não tinha culpa carregando o peso do mundo, oferecendo perdão a quem o machucava. Essa atitude desafia nossa lógica humana, mas nos inspira a transcender o que parece impossível. Jim Carrey vê nesse ato uma mensagem clara. O perdão nos liberta e nos transforma, enquanto a mágoa nos aprisiona. Esse ensinamento não é apenas simbólico, ele pode ser aplicado no dia a dia. Pense em situações onde você guarda rancor, mesmo que por motivos pequenos, como uma discussão boba ou um mal-entendido. Que tal dar o primeiro passo para reconciliar? Jesus nos mostra que não é sobre quem está certo ou errado, mas sobre a coragem de soltar o fardo. Um exemplo prático seria pedir desculpas, mesmo quando você sente que a culpa não é só sua. Esse gesto, além de surpreendente,
pode abrir portas para relacionamentos mais profundos. Quando Jim fala sobre a cruz, ele não está apenas descrevendo um evento, mas nos convidando a seguir o exemplo. Perdoar não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É reconhecer que a paz interior vale mais do que vencer uma discussão ou alimentar ressentimentos. Esse tipo de perdão, inspirado pelo sacrifício de Jesus, nos conduz a um estado de graça, como se estivéssemos nos conectando diretamente com o divino. Isso nos prepara para mergulhar em histórias que tornam essa verdade ainda mais palpável. A parábola do servo que foi perdoado de uma dívida enorme, mas se recusou a perdoar uma menor, é um espelho para nossas próprias falhas. É fácil agradecer por sermos perdoados, mas será que somos rápidos em estender esse mesmo perdão a quem nos fere? Jim Carrey reflete sobre como essa história nos chama a atenção para a hipocrisia escondida em nossos corações. Afinal, como podemos pedir perdão a Deus se não estamos dispostos a oferecê-lo aos outros? Pense em uma situação em que alguém te pediu desculpas, mas você não conseguiu perdoar de verdade. Talvez você até tenha dito, está tudo bem, mas ainda guarda mágoa. Essa parábola nos ensina que o perdão genuíno não é só uma palavra, é um ato de libertação. Um exercício simples para praticar é relembrar algo pelo qual você foi perdoado. Use essa memória como base para perdoar outra pessoa. Quando entendemos o valor de sermos perdoados, fica mais fácil quebrar o ciclo de ressentimento. O ponto central dessa parábola é claro. O perdão que recebemos de Deus é ilimitado, mas Ele nos pede que façamos o mesmo com os outros. Não é uma troca, mas uma demonstração de que entendemos a graça divina. Quando resistimos ao perdão, estamos nos afastando da essência do amor de Deus. E essa resistência muitas vezes surge da nossa percepção de justiça, algo que será desafiado ainda mais no próximo ensinamento sobre graça divina e sua aparente injustiça. A graça divina tem uma característica intrigante. Ela não segue nossas ideias de justiça. Jim Carrey ressalta como o amor de Deus é generoso a ponto de parecer injusto aos olhos humanos. Pense na parábola dos trabalhadores na vinha, onde todos recebem o mesmo pagamento, independentemente do tempo trabalhado. Não é estranho, mas é exatamente isso que torna a graça tão especial. Ela não se baseia no merecimento, mas na bondade de Deus. Essa noção desafia nossas crenças sobre recompensa e esforço. Talvez você já tenha pensado, por que aquela pessoa que fez tanto mal parece ser abençoada? A resposta está na natureza de Deus, que escolhe amar sem limites. Em vez de se ressentir, que tal usar isso como inspiração? Se Ele é tão generoso conosco, mesmo quando falhamos, podemos tentar ser mais compassivos com os outros. Um exemplo prático seria parar de comparar sua vida com a dos outros e, em vez disso, celebrar as bênçãos alheias como se fossem suas. A verdade é que a graça divina não é algo que podemos controlar ou medir. Isso pode ser desconfortável, mas também é libertador. Quando aceitamos que Deus age além da nossa lógica, nos livramos da ansiedade de querer equilibrar a balança. Esse entendimento nos convida a viver com mais leveza, aceitando o perdão como um presente, não como uma conquista. E é nessa liberdade que o perdão nos permite viver de forma plena, como veremos no próximo ponto. Viver livre é um desejo universal, mas poucos percebem que o perdão é uma chave poderosa para essa liberdade. Jim Carrey descreve o perdão como uma espécie de alívio para a alma, uma escolha que rompe as correntes do rancor. Quando seguramos a mágoa, é como carregar um peso invisível que nos desgasta aos poucos. Pense na última vez que você sentiu alívio depois de resolver um conflito. Foi como respirar fundo, não foi?
Esse é o efeito transformador do perdão. Jim sugere que o perdão é uma decisão ativa, não um sentimento que surge do nada. Ele compartilha que muitos de nós esperamos estar prontos, mas o perdão começa quando decidimos parar de alimentar a dor. Um exemplo prático é fazer uma lista de quem você precisa perdoar, incluindo a si mesmo. Para cada nome, escreva algo positivo sobre a pessoa. Pode parecer difícil, mas é um exercício que ajuda a soltar as amarras do ressentimento. Quando escolhemos perdoar, não estamos fazendo isso pelo outro, mas por nós mesmos. É um ato de autolibertação que nos permite viver com leveza e paz. Jim destaca que, enquanto guardamos rancor, somos prisioneiros de nossas próprias emoções. O perdão, por outro lado, abre a porta para novas possibilidades e relações mais saudáveis. E assim, ele nos convida a refletir. Como seria viver uma vida onde o perdão é parte do nosso cotidiano? Agora que você mergulhou nesses ensinamentos, eu te pergunto, o que está te impedindo de aplicar isso à sua vida? Será que é o orgulho, a mágoa, ou talvez o medo de parecer vulnerável? A verdade é que o perdão não transforma apenas quem recebe, mas principalmente quem concede. Imagine o alívio de soltar um fardo que você carrega há anos. Pense nas oportunidades de paz e reconciliação que estão esperando do outro lado dessa decisão. Jim Carrey nos mostrou que viver de verdade é viver com leveza, e o perdão é o portal para essa liberdade. Está na hora de dar o primeiro passo. Comece pequeno. Perdoe alguém que te magoou recentemente, mesmo que seja só no seu coração por enquanto. Depois, permita-se ir mais longe. Escreva, converse ou simplesmente ore, entregando suas dores e deixando espaço para a cura entrar. E se você quer continuar aprendendo e crescendo nesse caminho, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a transformar sua vida. O próximo passo da sua jornada está a apenas um clique de distância. E lembre-se, a graça está esperando por você. Basta estender as mãos e aceitar.